Como é que se deu a implantação da Suzano aqui no município de Mucuri? Qual era o contexto da época? Foi formada uma empresa por nome de Flonibra, Flora Nipo Brasileira. Era uma empresa de capital japonês e a Vale do Rio Doce. E, para isso, teve uma diretoria que tinha o doutor Almada, doutor Pragana, que eram os diretores, né, dessa Flonibra. Com isso, esses tabuleiros que é a nossa região aqui, terras planas, de fácil mecanização, a Flonibra veio no intuito de comprar isso aqui e almejavam fazer uma fábrica de celulose. Aí aconteceu o seguinte, que na época o diretor da Flonibra, que era o superintendente em Salvador, era Clériston Andrade. Clériston Andrade era também, quando ele tornou-se candidato, já havia comprado muita terra nessa região e havia alguns problemas fundiários, inclusive aqui no município de Mucuri, onde o doutor Rafael tinha adquirido 10.000 hectares, Rafael de Castro, né? E houve várias invasões e eu fiquei conhecendo o pessoal porque fiz as primeiras escrituras em favor da Flonibra. Mas era muita escritura e eu não era capaz de resolver tudo para eles. Mas fiz umas 10 ou 20 escrituras para a Flonibra, mas aí eles contrataram outro cartório, que é o cartório Sarro de Vitória, que veio com o pessoal deles aqui para Teixeira de Freitas para fazer essas escrituras. Bem, adquirida essas terras, fizeram lá na fazenda Dois Luizes, no distrito de Juerana, fizeram um viveiro de plantio, viveiro de mudas de eucalipto. E nessa época, para dar início a esse plantio de eucalipto, eles chamaram então o superintendente regional, que era o Dr. Clériston Andrade, para vir numa reunião nessa fazenda Brascar. As lideranças da região foram todas convidadas para ir lá, tendo em vista que Clériston Andrade, naquele ano, já era pré-candidato a governador. Aí ele veio ultimando que ia sair para a campanha, inaugurar o viveiro e começar o plantio de eucalipto. E lá lá foi feita essa reunião. E eu me lembro bem que todos os prefeitos que estavam lá tiveram direito de fazer uso da palavra. E o Gustavo Antônio Saúde, que era o prefeito, e eu vice, eu sentei junto de Gustavo Antônio Saúde para a gente assistir. Ari também sentou vizinho a gente e começou a discutir. Depois que o doutor Almada, que era diretor, o Pragana também, que era diretor, fez explanação do que era o projeto e que eles pretendiam
construir uma fábrica depois, uma fábrica de celulose, e que para construir essa fábrica tinha que ser um rio caudaloso. E eu prestando atenção naquilo. Aí foi passando, deu voz, primeiro de tudo, aos prefeitos. E na hora que chegou a vez do prefeito de Mucuri, que era Gustavo Antunes Saúde, e eu vice junto, ele que sempre foi muito humilde, a humildade era o principal de Gustavo Antunes Saúde, e quando nessa humildade dele, ele fazendo a sua palavra, ele pediu a mim, olha, eu vou falar aqui um pouco como prefeito, mas vou passar a palavra para você, Tisha, para você explanar bem, que você conhece mais os problemas da região. Aí eu achei até importante ele passar aquilo para mim, e aí eu, usando da palavra, eu disse aos diretores e da Plonibra que já que eles iam usar a nossa região para produzir a matéria-prima, que era o eucalipto, porque àquela altura a Plonibra já tinha comprado já uma média de 100 mil hectares aqui, e na região de Caravelas e Nova Viçosa e Alcobaça. Então, por que não instalar aqui na Bahia a fábrica de celulose? E eu dava como indicativo, se é que precisava de um rio caudaloso, não tinha um rio mais caudaloso do que o rio Mucuri. Por que não construir a fábrica às margens do rio Mucuri? Houve, nessa reunião, eu fiz o pedido por que não lançar aqui, já que ia usar a nossa matéria-prima. Se a gente ia oferecer matéria-prima, só que ocorreu um outro fato, é que daí uns dias o pessoal do Espírito Santo arrepiou para a fábrica ficar no Espírito Santo. Aí, eu que já conhecia o Dr. Júlio Lender, não só porque estive no escritório dele, porque ele era da Senibra, porque essas terras que a Plonibra comprou, elas foram passadas provisoriamente para a Senibra. Depois, a Vale do Rio Doce passou todo o eucalipto dela e as terras dela lá na Senibra, em Minas Gerais, perto de Valadares, ficando com as áreas daqui. Diante desse fato, nós sabíamos que as coisas já tinham mudado. Aí foi que criou, então, a Bahia Sul Celulose. Criando a Bahia Sul Celulose, e a construção ia acontecer, mas lá no Espírito Santo. Só que, na Constituição aprovada pelo Legislativo de 1988, que foi promulgada no mesmo ano, lá existia o seguinte, que aonde houvesse zona contestada, divisões de estados poderiam ser revistas e o Exército poderia fazer essas modificações. E o Espírito Santo sempre reivindicou que a divisa natural é o rio Mucuri. E eu, estando na prefeitura, assessorando Dona Marieta, eu já conhecia o Dr. Júlio Lender. Quando ele chegou lá, eu estava no gabinete, eu fui e recebi o Dr. Júlio.
Quando eu cheguei, pedi a ele para entrar, fui lá e avisei a Dona Marieta. Dona Marieta, está aí o doutor Júlio Lenda, que é um dos diretores da CENIBRA. Quer falar aí de coisas importantes com a senhora. E eu gostaria de estar presente. Aí ele entrou no gabinete e disse a Dona Marieta que ele tinha ido lá porque ele ia ver agora aonde é que colocava a fábrica da Suzano, da Bahia Sul, aqui no município de Mucuri. Só que ele, que se ele estiver com vida ainda, que ele me desculpe as minhas palavras se eu disser isso, ele, por ser primo de Hélio Fontes, e a Fazenda Martinica fica pelo lado sul do rio Mucuri, ou seja, a margem direita, ele então foi e escolheu que deveria ser feita, colocada a fábrica lá na margem sul do rio Mucuri. E aí, quando eu vi que ia para lá, e houve uma reunião no Espírito Santo, que o secretário de Agricultura lançaram no jornal que ia ser uma fábrica que ia ser em São Mateus, a fábrica de celulose. Porque tem muitas terras também da Planibra lá no Espírito Santo. Tinha. Aí foi que nós entramos, eu, Ari e os outros entramos com o Geraldo Ramos, com o Durico Pinto, deputado federal, Durico, e com o Maurício Coutrin também. Entramos com ele pedindo a eles. Tivemos uma reunião em Alcobaça. Em Alcobaça. Aí fomos para Alcobaça, porque lá Valdir Pires ia estar. Já era o governador. Já era governador. Veio fazer a locação daquela ponte ligando Caravelas a Alcobaça. A Alcobaça. Inclusive eu e Ari, nós somos com o secretário de transporte, que naquela época era Pedal Sampaio, né? Ex-prefeito de Vitória da Conquista. Nós estivemos participando e eu falei com ele também dessa necessidade. Mas não sei se foi mera coincidência do destino, eu estava com o Marivaldo, filho do seu babaca, fazendeiro, que tinha fazenda aqui no município de Mucuri, que é essa fazenda em frente aqui hoje. O Marivaldo estava lá, quando foi daí a pouco ele falou comigo, Tixa, olha quem está ali. Eu falei, quem? Ele falou, disse assim, olha, doutor Júlio Lenda. Eu falei, rapaz, eu preciso de conversar com esse homem. Mas nesse momento, eu estava com ele cá embaixo, e lá em cima do palanque, estavam todas as autoridades, inclusive a Ari e os outros, mas eu não estava, eu estava com o Marivaldo. Aí eu cheguei e falei com o doutor Júlio Lenda, doutor Júlio Lenda, o senhor não está me conhecendo, mas eu estive lá no escritório do senhor, e o senhor esteve na prefeitura também, onde eu recebi o senhor, que o senhor, negócio da localização da fábrica. E eu queria que o senhor me esperasse aqui um instantezinho, que eu vou lá conversar com o governador para o senhor dar uma chegadinha lá no palanque, se o senhor quiser. Aí ele disse, eu aguardo. Aí o Marivaldo ficou com ele e eu fui lá. Quando eu cheguei, eu falei com o Pedral e falei com o Maurício Coutrin, que o homem que ia fazer a implantação da fábrica, que eles queriam levar para o Espírito Santo, estava ali. E que era um momento de aproveitar ele. Se eu podia levá-lo ao palanque, ou como é que nós faríamos? Aí o governador Valdir Pires estava falando diretamente para o público lá em Alcobaça. Ele só virou para mim e disse assim, Tixa, fala com ele, se ele quiser vir para cá, o palanque está à disposição dele. Agora, mas convide ele para ir jantar conosco lá onde vai ser o jantar. Aí eu voltei, falei com o doutor Júlio. Doutor Juliano, ele disse o seguinte, se o senhor puder ir lá,
o governador aceita o senhor lá, só que não dá para conversar o assunto que a gente quer. Ou então, o senhor fica convidado para ir jantar com a gente. E ele mandou fazer esse convite ao senhor. Foi aí que nós fomos jantar. Quando deu meia-noite, que todo mundo acabou de jantar, o doutor Juliano estava lá, eu coloquei o Quelé, que é o do Jornal Extremo Sul agora, e o representante do Jornal à Tarde, para ficar junto de doutor Juliano, para ele não sair. E ele, qualquer coisa ali, eles ficaram em observação. E eu cheguei e procurei O Júlio Lênin Durico. era diretor de qual empresa? Da Cenibra. Da Cenibra, né? Ele representava a Cenibra. E a Cenibra já tinha negociado as áreas daqui. Da Flonibra, e já estava formada a Bahia Sul. Aí, quando nós chegamos lá, na hora que terminou o jantar, eu falei com eles, eles foi e falou com o governador disse assim, chama lá o cidadão para vir aqui. Aí eu fui, chamei o doutor Júlio Lênin, nós fomos para lá. Ari estava junto, o pessoal estava junto lá. Aí, quando nós reunimos ali, eu falei com o Durico, né? O que era que ele estava responsável para colocar a fábrica e a gente queria a margem esquerda, porque o Espírito Santo estava reivindicando a área do lado de lá. Rapaz, o Durico utilizou da conversa dos seguintes termos, ali há de se lembrar. O Durico chegou e disse assim, doutor Júlio, nós sabemos que o negócio da fábrica, aqui as terras, vocês compraram muita terra aqui, a fábrica tem que ficar na Bahia. Agora, e tem que ser a margem esquerda ao lado norte, ou seja, a margem esquerda do Rio Mucuri. É essa a necessidade que a gente tem aqui. Se isso não ocorrer, eu, como deputado, vou procurar por todos os meios inviabilizar o projeto. Aí, ele encerrou a palavra. Agora, eu passo a palavra para o governador Valdir Pires. Aí, o governador Valdir Pires usou e disse assim, doutor Júlio, eu não preciso conversar mais nada. Nós queremos a fábrica à margem esquerda do Rio Mucuri. E faço das palavras do deputado as minhas. Então, quer dizer, que ele ajudaria a inviabilizar o projeto. Passado, nós viemos embora. Quando foi daí uns 15 dias, nós sentados aqui nessa área. Desceu um helicóptero ali, ó. Aí Delson Leite, que era já era da Bahia Sul, veio de lá correndo, chegou aqui e falou, olha, o doutor Luiz Murat, que é o homem, diretor financeiro da Bahia Sul, está aí, quer que você vai lá. Quando eu cheguei lá, ele estava com a filmadora na mão. Aí eu cheguei, o helicóptero ainda estava funcionando. Ele perguntou e disse assim, vem cá, você que é o Ticha, né? Não é você que quer a fábrica do lado esquerdo, a margem norte do Rio Mucuri? Eu falei, sou eu sim, e todos aqui querem, que é um direito que a gente quer, porque o município quer isso aí. Aí ele falou, então entra aqui comigo aqui que eu vou te mostrar. Aí sobrevoamos uma área, aí ele olhou e perguntou, você sabe quem é o dono dessa área aqui? Eu falei, sei. Pois é aqui que nós vamos instalar a fábrica.
que é a Fazenda Sossego. Agora eu vou te mostrar aqui a outra área que nós queremos comprar. Aí sobrevoou até mais à frente, subindo em Mucuri. Aqui nós vamos fazer captação de água. Então, dê seu jeito e compre essa área aqui. O nome do Aguinaldo Leal Lopes era contador e dono dessa terra. Eu sei dizer que o doutor Luiz Moura, não se contentando, mandou o helicóptero descer, porque eu vi o Aguinaldo embaixo, a cavalo. Aí ele chegou e foi conversar com o Aguinaldo. Quando o Aguinaldo viu que a coisa estava dando pé para o lado dele, ele pediu um preço altíssimo. Mas na época aqui, a 100 mil, né? Era enjoado, ele pediu a 200. E aí... o dobro. Só Ele comprou 3 vezes a terra que ele tinha aqui, lá em Nanu, que era considerada as terras mais caras. Aí o Aguinaldo olhou. E a outra era de Marcelo, de Lúcio Vanderlei, que é a fazenda Jacarandazinho. Aí eu procurei ele, e ele também aceitou para a venda da terra. Eu sei dizer que eu consegui comprar a terra deles e a fábrica foi instalada aqui à margem esquerda do rio Mucuri, ou seja, ao lado norte. Então, se hoje essa fábrica estivesse do lado de lá, correríamos o risco de perder para o Espírito Santo. Existe uma garantia na Constituição Federal, aprovada em 88, que aonde existe zona contestada, pode ser pedida a revisão da área e a divisa natural. Então, eu invoquei isso da Constituição no momento em que nós conversávamos com os deputados e o próprio governador, eu falei isso também, né? E aí eles sentiram que a coisa estava um pouco pesada mesmo, né? E havia isso, e até hoje existe isso. Não sei se o Espírito Santo terminou. O governo Paulinho? Eu fui lá, ele terminou lá, quando o Paulinho já era prefeito. Pois é. Então, resultado, que com isso, a fábrica foi instalada pelo lado de cá. E nós tivemos a segurança, né? A segurança de cá, porque aí o doutor Luiz Moura veio aqui, que era diretor financeiro da Bahia Sul, e a fábrica hoje está aqui. E é uma referência, né? E é uma referência. Daí para cá, o município de Mucuri ficou conhecido mundialmente, não foi só regional, não. Porque o povo, quando veio falar em Mucuri, ninguém sabia onde é que era. Mas hoje o Mucuri é reconhecido internacionalmente. Por isso, eu digo o seguinte, Ari e o falecido Gustavo Antunes Saúde, que era prefeito na época, que humildemente passou a palavra para mim, e eu pedi que deveria, o Rio Caudaloso era o Rio Mucuri, já que eles iam aproveitar as nossas terras para produzir a matéria-prima, nós tínhamos o direito de conseguir a fábrica para que ficasse nosso município. Então, eu agradeço ao Durico Pinto, que usou esse meio, e agradeço também ao governador, não posso agradecer mais pessoalmente, que já faleceu, o Valdir Pires. Foi quem deu a palavra final. A palavra final.